Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O que é meu, minha atitude é reação de quem confia em Deus. Vou viver o impossível. Pra Ele tudo é possível. Se tão grande o sonho é maior a minha fé. Mesmo eu sendo tão pequena, sei que Deus está de pé. É assim que a vida é. Desafios são constantes. Decidi levar em Deus o meu projeto adiante. O meu projeto vai sair do papel. Atitudes de fé move os céus. E no impossível, Deus vai me socorrer. Ele não vai deixar meu sonho morrer. Deus me deu capacidade pra buscar o que é meu. Minha atitude é reação de quem confia em Deus. Vou viver o impossível. Pra Ele tudo é possível. Se tão grande o sonho é maior a minha fé. Mesmo eu sendo tão pequena, sei que Deus está de pé. É assim que a vida é. Desafios são constantes. Decidi levar em Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 59 minutos. Uma excelente noite para você e uma ótima noite para mim. Desde já saudando a todas as comunidades do município da Serra, aonde possa estar chegando a nossa voz neste momento tão especial. Especial para mim e com certeza especial para você, porque está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus. Um programa aonde vai ao encontro do seu coração, aonde vai ao encontro do seu ouvido, mas com certeza só vai ter valor ou só vai dar resultado se você puder emprestá-lo. Se você neste momento, o que você está fazendo, mas se você puder emprestar o seu ouvido, neste momento, se você puder abrir o seu coração, Deus vai falar com você como Deus vai falar comigo. Porque Deus sempre tem uma palavra no dia, na tarde e na noite. Deus sempre tem algo para mim, tem algo para você.
Independente do teu credo, independente da tua religião, independente do que você está fazendo neste momento, se é certo, se é errado, independente se você realmente está cultuando a Deus ou você não está cultuando a Deus, nós aqui estamos para lhe oferecer a oportunidade de você conhecer, para você ter intimidade, para você ficar mais próximo de Deus através da sua palavra. Com certeza, Deus quer falar com você, como Deus quer falar comigo. Deus usa os seus mensageiros, Deus usa os seus pastores, os seus missionários, os seus presbíteros, os seus diáconos. Deus usa aquele que Ele determinou para designar e falar sobre a sua palavra. E também trazer para nós entendimento daquilo que não é possível a nós, mas através do mensageiro é possível que nós possamos entender o recado de Deus. Agora na Serra são 18 horas e minuto, nós estamos com um pequeno sinal em um dos nossos sinais de rádio, a Rádio Popular 2, ela está intermitente no seu sinal. Então, desde já, vou deixar registrado aqui a desculpa à comunidade de Planalto Serrano no decorrer da nossa programação, ok? O sinal voltando, nós vamos restabelecer, e você também que acompanha todos os dias conosco o programa Falando Jesus, você vai poder contar e ficar e ouvir o que Deus tem para falar. Quero também mandar um abraço para todos vocês que estão nos acessando pelo sistema de rádio online www.radiopopular.net.br, rádio www.culturaes.com.br, rádio digigospel.com.br. São rádios agregadas ao programa Falando de Jesus, e levando a palavra de Deus a outros países, levando a palavra de Deus a outros estados, levando a palavra de Deus a outros povos, o qual nós não conhecemos. Mas Deus, Ele conhece a mim e conhece todos nós. Então, neste momento, convido você para entrar neste momento especial de oração. Já está presente o pastor Antônio, lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, ok? Ele está aqui presente, pastor Antônio da Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, ele que foi convidado pelo programa, ele que já está presente, exatamente para trazer a palavra para mim e para você. 18 horas e 3 minutos. 6 e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo
corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde a todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, que estão ouvindo nesta tarde, neste momento, vamos ler a palavra de Deus, meditar, aquele que está aí na sua casa, está aí no seu portão da sua casa,
ouvindo através dessa rádio, né, a palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 19, né? Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Versículo 1, 1 e 2, né? E estaremos trazendo a mensagem assim que Deus colocar no nosso coração para poder transmitir àqueles que estão ouvindo nesta tarde, esta rádio, em nome de Jesus. O primeiro versículo diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Queridos e amados irmãos, ouvintes, né, nesta tarde, Jesus, ele está falando conosco. Naquele dia, Jesus ia passando pelaquela cidade de Jericó. Jesus já tinha ali, né, curado o cego de Jericó, e a multidão ia seguindo Jesus. E Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria por aquela cidade, naquele determinado local. Queridos e amados irmãos, ouvintes, a palavra de Deus está nos dizendo que Zaqueu, ele era um homem rico, era um homem que era, muitas das vezes, rejeitado pela sociedade, porque Zaqueu, ele tinha posse, Zaqueu, né, ele era aquele que cobrava impostos, Zaqueu, ele era detestado por alguns moradores daquela cidade. Mas um dia Jesus passando em Jericó, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, né, Jesus passando ali, Zaqueu observou, Zaqueu desejou, né, conhecer Jesus, saber quem era Jesus, quem era aquele que uma multidão o seguia, aquele que por onde passava, né, havia curas, milagres, porque naquela mesma cidade ali em Jericó, Jesus já tinha curado o cego ali da sua cegueira. E Zaqueu desejou, né, um dia ter com Jesus, conhecer. E a palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem pequeno, né, de baixa estatura, né, e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Vejamos, queridos e amados, que a figueira brava, ela tinha vários espinhos. E Zaqueu ali naquele momento, ele não se importou, ele não se preocupou, né, em ser furado por aqueles espinhos, mas a preocupação dele era conhecer Jesus. A preocupação de Zaqueu era saber quem era Jesus, era conhecer Jesus. E Zaqueu subindo naquela árvore, esperando Jesus passar, né? Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me pousar em tua casa. E apressando desceu e recebeu com alegria. Queridos e amados irmãos, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu, porque a palavra de Deus nos fala, né, que, né, Deus ele nos formou, porque a palavra de Deus fala em Jeremias que desde do ventre da sua mãe, antes que fosse gerado, ele já nos conhecia, ele já sabia, já tinha o projeto. Então Jesus já sabia que naquele dia, naquele determinado momento, Zaqueu iria subir aquela árvore para poder conhecer Jesus. O mais interessante, o mais importante disso tudo é que Zaqueu, né, desceu daquela árvore com alegria. E olhando, queridos e amados irmãos, né, quando Jesus chegou àquele lugar e disse: depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E descendo com alegria o recebeu. E vendo tudo isso, aquela multidão murmurava, aquela multidão
conversavam um com os outros e dizendo: como pode entrar na casa de um homem pecador? Como pode entrar na casa deste homem? Este homem que anda oprimindo a sociedade, que anda de porta em porta oprimindo, um homem pecador, cobrador de imposto. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos ouvintes, Jesus naquele dia, ele estava dizendo para aquela multidão que não importava quem fosse Zaqueu, não importava quem era Zaqueu, o mais importante era que Zaqueu estava reconhecendo, desejando conhecer Jesus. E naquele momento, Zaqueu conheceu Jesus. Zaqueu desceu depressa, porque é uma alegria, né? O Mestre Jesus pousar na minha casa e na sua casa. Jesus, nesta tarde, ele está dizendo que ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar porque a palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada, templo e morada de Deus. Eu e você. Jesus nesta tarde, nesse início de noite, é um desejo de Deus que Ele more na minha vida e na sua vida. Aquele que está distante do caminho do Senhor, preste bem atenção nesta tarde, que Zaqueu com alegria recebeu. Receba Jesus nesta tarde, início de noite, com alegria, porque Zaqueu naquele momento ele não se entristeceu. Houve uma alegria dentro de Zaqueu, uma alegria instantânea, espontânea, uma alegria imediata, porque o Mestre iria pousar na sua casa, o Mestre iria entrar na sua casa, e Jesus ele quer entrar na sua casa nesta noite. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer fazer algo diferente, ele quer restituir nesta tarde, início de noite, a sua vida, meu querido e minha querida. Neste momento, a palavra de Deus nos diz que, levantando Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém coisa alguma tem defraudado, restituo quadruplicado 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Aquele que está aí numa situação, aquele que está em um caminho difícil, que está aí numa situação, numa cama, num leito de hospital, aquele que está num presídio, aquele que está em casa, numa situação de risco, sem ter condições. Jesus, ele quer entrar na sua vida, porque ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Zaqueu, rapidamente, ele olha para Jesus e disse: Mestre, dou a metade dos meus bens aos pobres. Se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, se alguma coisa eu tenho pegado de alguém, fraudulentamente, devolverei, restituirei. E nesta tarde, Jesus ele está dizendo, através desta palavra, que ele quer te restituir, ele quer fazer algo diferente, ele quer restituir a tua vida nesta tarde, início de noite. Ele quer fazer algo poderoso e diferente, porque Jesus falou: Zaqueu, vem. Zaqueu correu, Zaqueu rapidamente ele abraçou aquela palavra. E nesta tarde Jesus está dizendo: vem, corre, olha para mim. O alvo é Cristo, porque Zaqueu ele teve atitude. Zaqueu rapidamente, quando ele soube da notícia que Jesus ia passar em Jericó, entrou no seu coração, entrou o desejo de rapidamente ele conhecer, de ter uma mudança de vida. E nesta tarde Jesus está falando, né? Se quiseres, farei. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Porque, queridos e amados irmãos, nós vimos que esta cidade de Jericó, a multidão seguia Jesus. A multidão seguia Jesus porque fazia milagres, tinha milagres acontecendo, cura divina, o povo era alimentado, multiplicação dos pães. Então a multidão seguia Jesus. E Zaqueu, conhecendo
a notícia, falou: eu quero conhecer este homem, eu quero conhecer quem é Jesus. E nesta tarde, Jesus está à tua espera. Queira conhecer Jesus, queira nesta tarde, ter, louvado seja Deus, Jesus entrando na sua casa, porque nesta tarde, Jesus ele está falando que ele vai restituir a tua vida, que ele vai tirar você dessa situação, a situação que você se encontra neste momento, de abandono, a situação difícil, que está aprisionado na criminalidade, no mundo das drogas, que está aprisionado na prostituição. Jesus ele quer restituir. Corra rapidamente, apressado como Zaqueu. Aleluia, glória a Deus, porque Zaqueu ele correu, ele não olhou o que tinha à sua frente, ele não olhou o impedimento que poderia impedir dele alcançar Jesus, e o impedimento dele ver quem era Jesus era a baixa estatura dele, ele era pequeno, queridos e amados irmãos, mas ele não olhou para isso. Como ele subiu naquela árvore, uma árvore cheia de espinho, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, sem se preocupar. Corra para os braços de Jesus nesta tarde, sem ter a preocupação do que vai acontecer, porque o que vai acontecer é o melhor, que Jesus trouxe aqui para Zaqueu. Entrou na casa de Zaqueu, pousou na casa de Zaqueu, almoçou junto com Zaqueu e trouxe ali o melhor. A salvação chegou àquela casa naquele dia, o melhor chegou naquele dia naquela casa, que foi a salvação. Jesus ele quer salvar, porque ele diz na sua palavra que ele veio para salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Nós olhando dentro da palavra de Deus, no livro de Lucas, a palavra de Deus fala, queridos e amados irmãos, daquele jovem. Louvado seja Deus, o jovem que estava caminhando com Jesus, o jovem que estava no meio da multidão, e chegou diante de Jesus e disse: louvado seja o nome santo do Cordeiro. Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: vai, vende todos os teus bens, distribua aos pobres. Aquele homem se entristeceu. Mas Jesus fez uma pergunta básica a ele. Louvado seja o nome santo do Cordeiro. Perguntou aquele jovem: honra teu pai, honra tua mãe. Tem guardado os mandamentos, tenham feito isso. Então Jesus disse: ainda te falta alguma coisa. Aquele outro jovem teve um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: se pedires a tua alma hoje, o que tens preparado para quem é? Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Zaqueu, em um momento, em uma oportunidade, ele não perdeu a oportunidade. Zaqueu, ele não perdeu a chance de conhecer Jesus. Então, queridos e amados ouvintes, não perca a oportunidade. A oportunidade está à sua porta. A oportunidade chegou. O momento é agora. O momento é exatamente agora. Se você estiver ouvindo, louvado seja Deus, esta palavra, mesmo que não tenha ninguém perto de você, dobre os seus joelhos. Se não quiser dobrar, olhe ao céu e fala: Senhor, hoje eu recebo, hoje eu quero uma mudança de vida. A partir de hoje irei, louvado seja Deus, servir ao Senhor. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que as demais coisas ele fará. Então, querido e amado irmão, Zaqueu, ele não perdeu o momento, ele não perdeu a oportunidade, que a oportunidade que Zaqueu viu era aquela: se Jesus passasse e ele não conhecesse, talvez ele não teria outra oportunidade. E nesta tarde você está tendo esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ter, louvado seja Deus, é só abrir, louvado seja Deus, o coração, porque a palavra de Deus nos diz que
Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, e os ouvidos do Senhor não está agravado para que não possa te ouvir, mas a palavra de Deus nos diz também, abre os teus ouvidos, louvado seja Deus, para ouvir a palavra de Deus, para escutar a palavra de Deus, para escutar o conselho de Deus, está lá no livro de Isaías, louvado seja Deus, capítulo de número 28, último versículo do capítulo 28, porque Deus disse para Isaías, escreve aí, que o povo tem que ouvir o meu conselho, abra o ouvido para ouvir a minha palavra e ouvir o meu conselho, e nesta tarde, o conselho de Jesus para nós, é que nós abrimos o nosso coração como Zaqueu abriu, Zaqueu ele abriu o coração para poder receber Jesus, e nesta tarde, Jesus ele está presente neste lugar, Jesus está aqui neste lugar, através desta emissora, para poder te abençoar. Se você está passando um momento difícil, agora ouça esta palavra que Jesus disse, louvado seja Deus, todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 25 a seguir, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? Louvado seja Deus, que eu vos aliviarei, o meu jugo e o meu fardo é leve, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Jesus está falando, eu sou manso e humilde, aprendei de mim, venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, te darei um fardo leve. E nesta tarde, Jesus está pegando a sua carga, é só você, louvado seja Deus, observar, colocar o seu ouvido, louvado seja Deus, como está lá na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 37, que Deus falou para o profeta, profetiza para esses ossos, para que eles se ajunte, louvado seja Deus, osso seco, como que o osso seco poderia ouvir, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, que foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, então aqueles ossos, aquele pequeno membrozinho do ouvido, para ouvir quando o profeta profetizou, aqueles ossos se ajuntaram, e ali Deus falou, profetiza a carne, profetiza o espírito, e depois se juntou ali, se levantou um exército numeroso. Seja um desse que vai ouvir a palavra de Deus, que o seu ouvido está aguçado para ouvir a palavra de Deus, e se torne um desses soldados de Jesus, se torne, ingresse, louvado seja Deus, no exército de Cristo, porque Ele te chama nesta tarde. Seja você quem for, que esteja afastado, distanciado, que ainda não aceitou Jesus, Ele está te chamando, Ele está te convidando. Faça como Zaqueu, corra rapidamente, depressa, porque Ele está à sua espera, Ele está te esperando. E Ele vai te receber, porque Zaqueu recebeu com alegria. Zaqueu recebeu, louvado seja Deus, com gosto, com alegria, né? Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, Deus eterno. Então a alegria de Zaqueu foi tão grande que contagiou a Jesus de Nazaré. Porque Jesus rapidamente, Jesus foi ali, louvado seja Deus, e ali Jesus pousou na casa de Zaqueu. Deixe Jesus entrar na tua casa nesta noite. Deixe Jesus entrar dentro do seu lar. Deixe Jesus entrar aí no teu trabalho. Deixe Jesus entrar onde você estiver. Chame Jesus para entrar com você. Louvado seja Deus. Você que está no trânsito, você que está, louvado seja Deus, trabalhando, você que está em algum lugar ouvindo esta palavra, fique atento. Ouça bem o que Deus tem para falar, o que Deus está falando comigo e com você nesta tarde. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Receba Jesus com alegria, receba Jesus no coração com alegria, com desejo, né? Louvado seja, convida Ele para estar dentro do seu lar. Se o seu lar está com problema, se o seu lar está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma dificuldade
financeira, Jesus ele vai te restituir. Jesus ele vai, louvado seja Deus, criar meios para que você seja abençoado. Mas corra depressa, venha correndo, porque Jesus ele está, louvado seja Deus, te esperando, porque ele diz, né, que de maneira nenhuma ele te lançará fora. De maneira nenhuma. Você vê, queridos e amados irmãos, que quando Jesus, né, louvado seja Deus, o homem clama a Jesus, ele responde. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho e ele disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o povo queria calar aquele cego. E quando o povo falava para de, né, clamar, aquele cego clamava com mais e alta voz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E então Jesus, parando, né, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Louvado seja Deus. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louva ao Senhor. Dê louvor por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Ele pelo livramento que Ele tem te dado. Agradeça a Ele pelo trabalho, pela saúde, pela família abençoada que Ele tem te dado. Porque, queridos e amados irmãos, aquele cego seguiu glorificando e exaltando o nome santo do Cordeiro de Deus. Ele não parou de clamar: Jesus, filho de Davi. E Zaqueu rapidamente ouviu essa notícia. Zaqueu correu. Zaqueu, né, correu depressa em direção a Cristo. Corra nesta noite em direção a Jesus, porque o alvo é Cristo. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. João, né, louvado seja Deus, no capítulo 15, João diz: tudo que pedires em oração, crendo, receberás. Mas também, queridos e amados irmãos, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E nesta noite, Jesus ele está dizendo para mim e para você: corra em direção a Cristo. Corra, porque Ele é o alvo. O alvo é Jesus. O nosso alvo nesta terra, louvado seja Deus, é Jesus. O nosso alvo é ser, louvado seja Deus, glória a Deus, um servo do Senhor. Servir ao Deus Altíssimo, adorar a Ele, porque Deus, quando Ele criou ali no Éden, louvado seja Deus, Adão, Ele criou o homem para o adorar. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Jesus nesta tarde, início de noite, Ele está procurando por mim e por você. Ele está à procura de homens, está à procura de mulheres, de jovens, de crianças, de anciões, de senhores e de senhoras, que o adorem em espírito e em verdade. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente for liberto pelo Filho, sereis livres. E nesta tarde, Jesus ele quer te libertar do vício do álcool, do vício do cigarro. Louvado seja Deus. Se você tem um vício, né, louvado seja Deus, pega esta palavra, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36. Se verdadeiramente for liberto pelo Filho, sereis livres. E nesta tarde, início de noite, queridos e queridos irmãos, aqueles que estão ouvindo, os ouvintes que estão aí ouvindo a palavra de Deus, em cada canto da serra, em cada região da serra, se você está ouvindo esta palavra, faça como Zaqueu, corra depressa em direção a Cristo, porque Ele está te esperando. Ele está, louvado seja Deus, com os braços, com as mãos estendidas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar. A mão de Deus
está estendida sobre a minha vida e sobre a sua vida para te abençoar. Então segura, fala: Senhor, segura nas minhas mãos nesta noite, porque se eu segurar, eu vou cair, mas se Jesus segurar na minha mão, tenha certeza, se Ele segurar na sua mão, você não vai cair, porque Ele te segura com mão forte, com a destra da sua justiça. Queridos e amados irmãos, nós vimos que Zaqueu, ele estava ali alegre. Que alegria receber Jesus, que alegria hospedar Jesus, hospedar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, hospedar a Jesus. Então hospede Jesus na sua casa. Fala: Jesus, entra na minha casa, faz morada, entra na minha vida, restitui a minha vida, porque Zaqueu falou que restituía o povo. Se ele tivesse defraudado alguém, ele restituía. Então Jesus, ele quer restituir a mim e a você nesta tarde. Ele quer fazer algo grandioso na minha vida. Para podermos prestar um culto de adoração a Deus, temos que estar com a vida restituída, como Zaqueu. Zaqueu, ele correu para receber esta bênção, receber este milagre. A salvação chegar a Zaqueu, porque a palavra de Deus nos fala, louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que maravilha! Eu e você somos filhos de Abraão, porque Jesus, Deus, ele falou a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir: Abraão, sai do meio da tua parentela, te levarei para uma terra, louvado seja Deus, te farei uma grande nação. Deus eterno, um projeto de Deus. E Abraão se tornou, louvado seja Deus, nosso Pai na fé. Então a Bíblia diz que porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então se preocupe com esta palavra, porque Jesus, ele está entrando na sua vida. Se você está aí numa situação de risco, correndo risco de vida, de morte, em um hospital, ou até mesmo na rua, sendo alvo, louvado seja Deus, de emboscada, Jesus está falando: corra depressa como Zaqueu e aceite Ele como Salvador da sua vida, que as demais coisas, tudo Ele fará. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a oração. Na oração da fé, a palavra de Deus diz que a oração da fé, ele cura o enfermo, perdoa o pecado. Então nós vamos orar, e se você estiver uma enfermidade, mesmo parado aí embaixo dessa caixa de som que está aí neste poste, você pode parar e colocar a mão sobre a sua enfermidade, sobre a sua cabeça. Estarei orando, e você, se tiver com essa enfermidade, você vai ser curado, e você vai contar esta vitória para a glória do nome de Jesus. Querido e amado Deus, Deus amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, neste momento, Pai amado, Pai querido, na oração da fé, o Senhor diz, meu Deus, meu Pai, que a oração da fé cura, meu Deus, meu Pai, o enfermo. Deus amado, Deus querido, vai de encontro a esta vida, meu Deus, que está aí, Pai, ouvindo, Pai amado, esta programação, Pai, desta rádio. Aquele que está enfermo no hospital, dentro da sua casa, ou até mesmo aí do lado de fora, Pai, sentado na calçada, ouvindo, Pai, esta programação. Pai, cura este homem, cura esta mulher. Pai amado, abençoa, Deus amado, Deus querido, esta rádio, administração, Deus. Deus querido, Deus amado, que muitos e muitos dias desses virão pela frente. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39. Deus mandou mais um recado. Deus assim quis e assim foi feita a sua vontade, não a minha e nem a do mensageiro, mas foi feita a vontade de Deus para mais uma vez trazer a sua mensagem, trazer a sua palavra para que possa chegar aos ouvidos. Eu quero agradecer muito a Deus por uma palavra que eu ouvi o mensageiro falando aqui, que até mesmo aleatoriamente, ou talvez espiritualmente ou profissionalmente, nós sempre falamos, e o mensageiro chegou a ouvir aqui, que nós sempre, todas as tardes, desejamos aos nossos ouvintes, independente do credo, independente da religião, independente de onde que você esteja, o que você está fazendo, mas nós sempre convidamos e desejamos excelente noite, convidamos a você para emprestar o seu ouvido, para você abrir o seu coração. Fico feliz com Deus em Deus, porque às vezes nós estávamos falando, mas era aquilo que Deus estava mandando o recado para você, sempre se puder fazer isso. Não importa a sua estatura, não importa o seu poder aquisitivo, não importa exatamente neste momento do que você está fazendo. Se você bem estava nos ouvindo, você bem sabe que o recado de Deus, ele não faz acepção de pessoas, de nada. O que ele preocupa muito é que você seja resgatado de situação A, de situação B, que você seja salvo para subir ao céu. Muitas vezes nós já ouvimos muitos mensageiros passar também trazer a mensagem. Mas como a palavra de Deus ela é infinita, para cada momento, para cada mensagem, para cada palavra, Deus, usando o seu Espírito Santo, traz o recado. E hoje, exatamente, quando nós estávamos do lado ali, observando, acompanhando, trabalhando, mas prestando atenção ao recado de Deus. Não importa a estatura, não importa. O importante é o arrependimento. Como Zaqueu, ele se arrependeu, coisa gostosa, coisa maravilhosa, ele se arrependeu. Se eu roubei, vou falar assim, se o mensageiro permitir que eu falo, se eu roubei, quer dizer, a partir do momento que você defrauda alguém, é como você estivesse roubando. Então Zaqueu se arrependeu. Eu se roubei, eu vou repatriar de novo, eu vou devolver por causa do perdão que Jesus concedeu a ele. Nós às vezes somos hipócritas, somos ignorantes, nós estamos errados, mas nós não queremos nos abaixar, nós não queremos pedir perdão porque estamos errados. Às vezes nós queremos ser mais homem, queremos ser macho, nós queremos resolver da nossa forma. É tão simples se errar, pedir perdão, porque o perdão vem de cima e depois vai chegar até o seu irmão, até o seu próximo. Nós somos muito egoístas, porque nós queremos abraçar o mundo, mas não vamos conseguir nunca, porque o mundo não nos pertence, o mundo pertence a Deus. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Antônio, que Deus possa abençoar todos vocês, a todos nós, que Deus realmente tem colocado aqui durante 2 anos e 1 mês. Pessoas que ocupam o espaço de 30 minutos para trazer uma palavra para você que está na praça, para você que está curtindo, para você que está conversando, para você que está no ponto de ônibus, para você que está trabalhando, para você onde estiver. Deus tem concedido essa bênção para a minha vida e para a vida de vocês. Nós aqui não estamos em busca de saber exatamente se você está ouvindo. A nossa importância aqui é saber que a palavra está sendo enviada. Deus sempre dá o resultado, como a fala nunca volta vazia. Ela nunca volta sem que Deus operou em algum lugar. Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos. Eu quero, mais uma vez, eu quero deixar registrado
de que realmente nós tentamos de todos os recursos para hoje transmitir esta palavra também para as comunidades de Maria Nilbe, Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B, Bloco C, Quadra 37, as avenidas, vielas. Mas como Deus aqui tem só acontece as coisas aqui com a permissão de Deus, e só acontece as coisas aqui com a vontade de Deus, assim eu respeito. Tudo que foi possível a mim fazer, nós fizemos. Até mesmo sair daqui quase no horário do programa e chegar aí até Planalto Serrano para tentar resolver o problema. O que Deus permitiu que fosse possível fazer, eu fiz. Mas Deus, eu tenho certeza que o recado de Deus falou assim: não cabe a você, deixa que eu faço. A palavra de Deus talvez não pode, ele não quis que ela chegasse lá nesse lugar, mas ela quis que chegasse na sua casa, quis que chegasse aqui na sua comunidade que está nos ouvindo neste momento. Porque da mesma forma como o mensageiro falou nos vales dos ossos secos, hoje de repente está chegando na casa de alguém que é adorador de outros deuses, de alguém entender que é adorador de outras coisas que não cabe a Deus. Deus, aqui é a vontade dele e não a minha. Amanhã eu vou deixar o recado no ar. Amanhã as pessoas de Planalto Serrano que não conseguiram ouvir, mas acessando o site da Rádio Popular, vai estar ouvindo essa mensagem depois das 22 horas. Deus nunca tarda para quando Ele tem o seu propósito. Deus nunca falha quando Ele quer te dar ou te oferecer alguma coisa. Esta é a palavra. 18 horas e 46 minutos, então nós ouvimos aqui a palavra do pastor Antônio, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jacaraíbe. Ok? Então o recado foi dado. Amanhã, com a permissão do Santo e Eterno Pai, o Senhor Deus, e pela sua vontade, nós queremos estar aqui, mas só se Ele permitir. Que todo o sistema esteja funcionando, mas mesmo assim se não tiver. Mas a palavra de Deus fala bem claro, aonde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, e se a minha palavra chegar e eles ouvirem a minha palavra, ali estarei com eles. Esse é o nosso propósito diante de Deus. A todos vocês, uma excelente noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.